Boa tarde a todos. Estamos mais uma vez aqui fazendo a nossa programação com os quatro primeiros workshops que giraram em torno da transformação organizacional. Esse aqui é o último dessa série de quatro, o último do ano, onde a gente vai falar mais ou menos vamos fazer um wrap-up, né? Vamos fazer um fechamento de tudo que foi mais ou menos falado até agora. E vamos falar da transformação permanente nas organizações. Então, essa é a célula de transformação organizacional do núcleo de inovação do Grupo de Excelência em Administração de Pessoas e Tecnologia, o GEAPTEC, do CRA de São Paulo. Eu já vou começar então a falar aqui, essa apresentação ela é bastante simples, mas eu vou convidar vocês a pensarem um pouco e eu vou deixar um tempo bastante bom para a gente conversar ao final dessa apresentação. Muito bem. A primeira coisa que eu gostaria de dizer é que é um conceito cada vez mais relevante no mundo dos negócios, não é? O cenário de mudanças é tão rápido, as inovações são tão constantes, não é? Que a gente tem permanentemente transformações. Então, como um pensamento logo de cara, a gente tem que pensar que as novas demandas de mercado, as tecnologias que estão surgindo, as transformações culturais e estruturais acabam sendo aspectos fundamentais para garantir essa competitividade e a sustentabilidade das empresas. As empresas que não prestam atenção em todas essas mudanças tão rápidas e essas inovações tão constantes, elas não vão conseguir sobreviver nesse mercado que hoje nós temos globalmente, né? Inclusive, esse já é o primeiro fato que já é patente, é o fato de que nós estamos num cenário global. Nós não estamos mais só num cenário um cenário local, regional, mas é um cenário global. Tudo acontece ao mesmo tempo em todos os lugares, não é? Até fazendo uma coisa, um comentário assim, né? Outro dia eu fui ao cinema e fui assistir um filme e eu vi que aquele filme estava estreando exatamente no mesmo dia em todos os lugares do mundo, né? Então essa é uma realidade. As coisas hoje são completamente organizadas e orquestradas e as mudanças são muito rápidas, né? As inovações são muito rápidas de acontecerem e acontecem ao mesmo tempo em todos os lugares. Já não há mais um gap de tempo e por isso essa permanência na transformação. Nós temos que pensar bem sobre isso. Bom, eu vou começar listando algumas dos aspectos da transformação, e obviamente tinha que começar por aquele que é o mais evidente, né? No mundo de hoje, que é a tal da transformação digital. Então, a transformação digital é um processo de integração de tecnologias digitais em todas as áreas de uma organização, resultando numa mudança significativa na forma como a empresa opera e entrega valor a seus clientes. Então, chamando um pouco a atenção aqui dessa frase, primeiro dizer que é um processo. Então, toda vez que a gente fala sobre processo, a gente está falando de tem uma situação e vou chegar em outra situação. O que está no meio é o processo. É o processo dessa mudança de uma situação para outra. Então, a transformação digital é este processo de integração. Então, nós temos que integrar várias tecnologias digitais. E aí chama atenção também a questão de ser em todas as áreas. Então, hoje, quando a gente fala dessa transformação permanente, todas as áreas estão tendo que vão estar trabalhando ao mesmo tempo. Não existe mais aquela situação onde em uma empresa, numa organização
uma determinada área estava num determinado passo, enquanto outra área estava em outro passo. Não. Na transformação permanente, a gente vai ter a transformação, essa transformação digital sendo processada ao mesmo tempo em todas as áreas. E essas mudanças que vão acontecer, ela vai diretamente implicar na forma como a empresa entrega os valores aos seus clientes. Então, se não estiverem todos caminhando junto ao mesmo tempo, o tempo todo, na utilização dos processos de integração de tecnologias digitais, não vamos entregar os valores, aqueles valores esperados pelos nossos clientes. As tecnologias-chave que se fala hoje, nós estamos falando muito de inteligência artificial, nós estamos falando muito de Big Data, nós estamos falando de internet das coisas, computação em nuvem, automação de processos. Isso são exemplos de tecnologia que promovem essa transformação digital. Então, é uma coisa ou outra, cada vez mais são todas as coisas. Então, essa transformação digital que está acontecendo no mundo de hoje, ela é tão complexa e tão extensa que ela acaba carregando todas essas as tecnologias-chave nas organizações. E antigamente a gente pensava assim, mas uma empresa pequena não tem necessidade de pensar nisso tudo. Hoje já não é mais assim, não é? Uma empresa pequena, por menor que seja, ela acaba tendo que ter, por exemplo, a contabilidade. E se ela tem que ter a contabilidade, ou ela vai fazer a sua própria contabilidade, ou ela vai terceirizar, e o seu contador vai precisar usar algum tipo de tecnologia porque até os governos estão exigindo isso, e aí vai ter que usar essa tecnologia digital e vai estar inserido nessa transformação permanente. Então, hoje não há muita forma de fugir, né? Por menor que seja a organização, se ela é uma organização formal, e ela pretende entregar um produto, um serviço ao mercado, ela vai, de alguma forma, ser afetada por essa tecnologia ou por várias tecnologias. Essa transformação das tecnologias acabam afetando as empresas e acabam girando em torno. É uma situação bastante interessante de que hoje as empresas giram muito em torno da tecnologia e não ao contrário. A tecnologia está servindo a empresa. Muitas empresas estão se adaptando às tecnologias para poderem continuar permanentemente acompanhando as mudanças do mercado. O impacto que a gente vai sentir é que essa digitalização vai dar maior eficiência operacional, né? E vai haver novos modelos de negócio, personalização de atendimento aos clientes, otimização de processos. É, a digitalização vem para isso, ela serve para isso. Então, é até por conta disso que acontece aquilo que eu acabei de falar, de que as empresas acabam se adaptando às tecnologias porque elas percebem que as tecnologias que estão sendo oferecidas nessas transformações digitais, elas servem justamente para isso, para a criação de novos modelos de negócio, para o atendimento mais personalizado aos clientes e uma otimização de processos. Então, a tecnologia está servindo de forma massiva a todas as organizações estão se adaptando a essas tecnologias para obter cada vez mais resultados positivos. Então, uma coisa acaba sendo puxando a outra. Bom, então qual o desafio que a gente encontra especificamente quando vai se falar sobre a transformação digital, nessa transformação permanente das empresas?
É exatamente isso aqui, a implementação desses sistemas. O que que é o mais adequado à minha empresa? O que que é o mais adequado àquele meu processo em que eu estou neste momento? Nós já falamos todos os aspectos das transformações das organizações durante 3 workshops, estivemos falando sobre isso, e agora nós estamos falando, então, uma vez que eu já fiz todas as transformações que eu achava que eram adequadas à minha empresa, e eu já sei quais são os sistemas, eu vou ter que implantar os sistemas adequados. E essa implantação, essa implementação, ela é constante. A gente vai precisar o tempo todo estar verificando e atualizando o sistema adequado e implementar esse sistema adequado. Um outro desafio é a segurança cibernética. Cada vez mais há a necessidade de se fazerem auditorias, de se terem todos os protocolos sendo seguidos para que haja essa segurança dos sistemas corretos que estamos usando dentro da organização. É um processo permanente. A segurança deve estar permanentemente sendo testada. E aí também tem a questão da adaptação, né, dos funcionários, ou na verdade de todos os stakeholders, né, da organização, eles estarem adaptados a essas novas tecnologias, né? As novas tecnologias, elas são tão rápidas, estão sendo desenvolvidas tão rápidas, que essa adaptação acaba sendo também um desafio muito grande. Tem momentos que acabamos de treinar os funcionários para usar determinada tecnologia e ela já virou obsoleta. Nós temos agora então que treiná-los para uma nova tecnologia. Isso não é uma coisa fácil de fazer. Quanto maior a organização, quanto maior a complexidade dos processos que a organização tem, mais difícil, mais desafiante vai ser acompanhar permanentemente todas as novas tecnologias que estão sendo adequadas, toda a transformação digital permanente que está sendo feita na organização. Muito bem. O segundo aspecto da transformação permanente é a transformação cultural, né? Então, a transformação cultural, como está escrito aqui, é a mudança no mindset, nas atitudes e nos valores dos colaboradores, buscando alinhar a cultura organizacional com os novos objetivos e desafios do mercado. Então, assim, muitas empresas, elas já têm uma cultura definida. Nós já conversamos nos outros workshops que estivemos aqui sobre todas as necessidades que são impostas nas transformações organizacionais do ponto de vista cultural, mas isso não é estanque, é permanente. Cada vez mais as necessidades de adaptação cultural da empresa em função daquilo que está acontecendo no mundo passa a ser bem desafiante, né? Então, eu listei alguns aspectos aqui. A promoção de uma cultura de inovação, né? A colaboração e a flexibilidade e o foco em resultados. Então, o tempo todo, após a empresa já ter encontrado o melhor caminho da sua transformação, permanentemente ela vai precisar ter essa cultura de inovação, de colaboração, e flexibilidade e foco em resultados. Inclusive, fazendo aqui um parênteses importante, recentemente foi publicado um, um paper, né, um artigo pelo Moncal a respeito da colaboração, que a colaboração já não é mais uma coisa tão. Não adianta só colaborar, né, Moncal? A gente precisa fazer mais do que isso. Acho importante as pessoas tentarem ler esse artigo. Esse artigo é muito interessante e ele fala claramente sobre isso, sobre a necessidade da participação das pessoas, muito mais do que simplesmente colaborar. A gente vai precisar participar um pouco mais e estar flexível, né, a essas transformações permanentes. Há uma mudança de mentalidade, né? É necessário esse esforço, né? Esforço contínuo, né? Para a gente substituir, né? Os paradigmas que as empresas tinham vão ter que ser substituídos vai ter que essas resistências, né?
vão ter que ser eliminadas. As práticas vão ter que ser mais ágeis, digitais, colaborativas. Tudo isso, tudo isso faz a mudança, a transformação cultural poder crescer permanentemente. Especificamente com relação à transformação cultural, desafios que a gente vai encontrar são esses daqui: gerenciar a resistência à mudança. A gente está falando que a liderança vai ter um trabalho muito grande em adaptar-se a essas mudanças e, ao mesmo tempo, gerenciar a resistência dos grupos, porque é natural do ser humano ter resistência a mudanças. E quanto mais a organização tiver um tempo de vida e ela for uma organização bastante conservadora e aquela situação onde ela tem um sucesso muito grande em cima daquilo que ela vem fazendo há muito tempo, maior vai ser a resistência às mudanças. E quando a gente fala de transformação permanente, as mudanças também são permanentes, não é? A gente não pode esquecer que a soma das mudanças é que faz a transformação. Então, pequenas mudanças permanentemente acontecendo fazem com que a cultura da empresa precisa ser reformulada, repensada, né? Então, a liderança vai sempre estar envolvida nesse processo e ela tem que garantir essa adesão dos colaboradores a esses novos valores que a empresa coloca frente a essas transformações culturais permanentes. Vamos falar um pouquinho de um terceiro aspecto que deve ser considerado, que é a transformação estrutural. Então, quando a gente fala de transformação estrutural, a gente está falando de uma reconfiguração da estrutura organizacional para se tornar mais ágil, colaborativa e orientada para resultados. Então, a organização ela já tinha lá uma determinada forma de trabalhar, ela faz toda uma transformação, ela já está numa nova fase e agora ela tem que permanentemente estar atenta a essas transformações e do ponto de vista estrutural vai haver uma reconfiguração. E essa reconfiguração ela é sempre no sentido de tornar a organização mais ágil. E, obviamente, como todas as organizações, ela sempre está orientada para um resultado positivo. Resultado aqui, não estou dizendo do resultado financeiro ou do resultado econômico, não, é o resultado que a organização se propõe a oferecer. Então, revisar todas as vezes a sua estrutura de forma que essa estrutura esteja preparada para oferecer o resultado esperado dentro do mundo atual, que as coisas estão em plena transformação o tempo todo, é um desafio. Então, falando especificamente sobre essa transformação, né, estrutural, a gente pode falar sobre os modelos organizacionais. Então, as empresas elas vão ter que adotar estruturas mais horizontais, vai ter que diminuir as hierarquias, promover mais autonomia, tomada de decisão descentralizada. Essa é uma tendência cada vez maior, desde as empresas menores, onde você tem o dono com o nome na porta e a família tomando o negócio, né, levando o negócio à frente, até as grandes conglomerados de as organizações. Não importa o tamanho da empresa, ela vai ter que pensar muito mais nesse modelo organizacional. A sua governança, ela vai ser muito, cada vez mais questionada por conta dessa agilidade que hoje há. Então, essa transformação permanente, ela exige claramente a adoção dessas estruturas nesse formato, né, em modelos organizacionais diferentes. Vai se dar novos papéis, né? As equipes vão criar novas áreas de atuação, as equipes vão ter que ser multifuncionais e os problemas vão ser mais complexos. E vai ter que se inovar constantemente. Então, na transformação de uma empresa, quando se faz a transformação, conforme nós vimos nos outros workshops, tudo isso vai ser levado em conta. Mas quando a gente fala da transformação permanente, a gente está dizendo que isso é levado em conta o tempo todo. O tempo todo tem que se questionar se nós estamos
seguindo o que o mercado está fazendo, ou se nós estamos sendo mais inovadores até, ou se nós estamos enfrentando a complexidade de uma forma mais enxuta e mais assertiva. Bom, então aí o desafio vem aí, né? As pessoas sempre, como sempre, né? O ser humano tem uma resistência, né? A resistência, um medo, né? De perder os seus cargos, e tem a questão do poder, né? Então, as empresas não são nada mais do que pessoas, né? Não existe uma empresa que não tenha pessoas. As pessoas, elas têm as suas formas de pensar e elas têm as dificuldades naturais de perceber que essas transformações permanentes exigem mudanças também na forma como elas vão atuar. Então, os papéis novos que elas têm, os desafios, né, para equilibrar toda essa inovação, necessidade de manter a estabilidade organizacional, quer dizer, tudo isso vai requerer da empresa investimentos em treinamento, investimentos em formação da liderança para que ela consiga entender e levar à frente essa transformação estrutural. Um quarto aspecto é agora falando mais claramente sobre o planejamento constante para essa transformação, né? Então, existe aí constantemente a necessidade de se fazer uma revisão desse planejamento. Como é que permanentemente a empresa está seguindo a sua transformação? E qual é o planejamento? O planejamento não é mais aquela coisa estanque, né? Onde você faz o planejamento, aplica e está tudo bem, temos o resultado. Não, o planejamento agora ele é ativo. Então a transformação exige um planejamento contínuo, né, e a adaptação constante das estratégias e os processos organizacionais. Então agora já não é mais aquele negócio, vamos fazer um plano estratégico para 5 anos, e aí a gente vai pensar no caminho. Não, o planejamento estratégico de 5 anos, hoje ele só serve como um norte, nada mais do que isso. O planejamento agora ele é diário e ele é contínuo e ele tem que se adaptar constantemente às estratégias de tudo aquilo que a gente acabou de falar, as transformações digitais, as transformações estruturais, as transformações culturais, tudo isso trazem novos planejamentos continuamente e tem que se fazer uma adaptação constante das estratégias. Então, é muito mais desafiante a situação. E, obviamente, há ferramentas muito mais adequadas para que isso possa ser executado. Bom, então como é que se faz esse planejamento constante, né? A gente faz cenários, né? As empresas vão ter que fazer essa abordagem, uma abordagem proativa para entender as tendências futuras, mapear riscos e oportunidades e vai então ajustar suas estratégias de acordo com as mudanças constantes do mercado. Então, por isso precisa de ferramentas, né, de ferramentas digitais, precisa de adaptar a sua cultura, aquilo que está acontecendo, a sua estrutura, tudo isso vai ser importante para que as estratégias sigam as tendências futuras. Mapear riscos e oportunidades passa a ser altamente importante. Todos os passos que a organização vai dar, ela vai ter que ajustar em função desses riscos e oportunidades. São, inclusive, profissões que estão surgindo, né, funções que estão surgindo dentro da organização, que estão chamando muita atenção. São esses auditores e esses consultores de riscos, né, esses futurologistas são pessoas que estão sendo cada vez mais requisitadas justamente para poder acompanhar essas transformações permanentes que as organizações estão sentindo. Então, o futuro agora não é algo de longo prazo, é de curtíssimo prazo. O futuro é amanhã, né? O futuro é daqui uma semana. O futuro não é mais assim, no ano que vem nós vamos lançar um produto assim, vamos pensar, o ano que vem já tem 10 produtos à frente do seu que você estava imaginando. Então, essas estratégias, né, não só de produtos ou de produção, de processos, são todas as estratégias juntas, elas estão permanentemente sendo desafiadas. Então, não há como seguir isso sem estar
à frente, adotando proativamente essas tendências. Então, é necessário que isso seja feito. E para isso, a abordagem mais adequada, no meu ponto de vista, é justamente a análise de cenários. E cada vez mais fica fácil de fazer esses cenários, porque cada vez mais, justamente, as tecnologias estão oferecendo alternativas de montagem de cenários muito rapidamente, né? A própria inteligência artificial oferece isso com muita rapidez. Você colocando todos os dados que você precisa, ele monta um cenário em segundos para você, dando já todas as respostas de como será ou como poderá ser o resultado daquilo que você pretende fazer no determinado cenário. Então, há, por um lado, a necessidade de se fazer, por outro lado, existem as ferramentas para se fazer. Há pouco tempo, não muito tempo, era muito difícil se fazer cenários e se fazer projeções, considerando todas as variáveis, porque não havia todas essas ferramentas à disposição. Hoje já existem. E hoje também é muito mais exigido essa rapidez, né, essa assertividade nas mudanças. Então, o ciclo, né? O ciclo de planejamento e execução, né? Então, o planejamento deve ser um ciclo iterativo, onde as metas e os processos são constantemente avaliados, ajustados e otimizados. Então, é um ciclo que todo mundo vai o tempo todo ter que constantemente avaliar, ajustar e otimizar. Isso complementa, né, o slide anterior, porque a gente está colocando aqui que os cenários precisam ser feitos. E agora nós vamos ter que montar essas metas, vamos ter que avaliar o resultado disso. Então, a partir do momento que você tem cenários à disposição e eles são coerentes, né, de acordo com aquilo que você quer entregar, agora fica mais fácil da gente poder analisar. Mas ao analisar, a gente vai ter que permanentemente fazer essa avaliação e ajustar e otimizar esses cenários para que a gente possa chegar no resultado que a gente quer. E cada vez mais esses resultados são imediatos. Ou fazemos agora ou não vamos fazer mais, porque daqui a pouco tempo o cenário já é diferente e nós já estamos numa situação mais desafiante. Isso é a transformação permanente. Permanentemente estamos tendo que avaliar e ajustar e otimizar o planejamento e a execução desse planejamento, de como ele vai acontecer. Muito bem. Qual que é o desafio, então, especificamente com relação a esse planejamento? É a falta da previsibilidade, né, num ambiente tão dinâmico, né? Como é que eu sei exatamente o que vai acontecer? Há pouco tempo a gente conseguia olhar o mercado era mais ou menos conhecido, os passos eram mais longos, né? Demorava mais tempo para as coisas acontecerem, então dava para fazer dava para ter uma previsão maior do que ia acontecer. Hoje já não, hoje é muito dinâmico e é muito difícil você ter essa previsibilidade. E também tem a questão da escassez dos dados, né? A gente está tomando as decisões em cima de dados confiáveis? Será que aquilo que a gente tem de informação são as informações que a gente precisa ter mesmo, ou nós estamos nos perdendo em cima de dados que não são importantes, não é? As notícias, as fake news, também existem os data, né? Então você tem informações, você precisa ter muito cuidado para tomar suas decisões e essas decisões serem assertivas. Então, é um desafio muito grande. Aqui também passam a surgir novas profissões, pessoas que são especializadas em análise de dados para verificar se as informações que estão sendo usadas como base para as tomadas de decisão são informações realmente confiáveis e que elas podem ser adotadas com assertividade. Então, isso é um desafio muito grande. Também aqui as novas tecnologias ajudam muito. Então, existem tecnologias à disposição de forma bastante fácil para ajudar nessa na confiabilidade que pode haver de dados.
E aí passa a ser bem importante ter analistas cada vez mais ligados em relação ao seu mercado. Quanto maior a organização, mais importante passa a ser essa situação. Muito bem. Um quinto aspecto que eu vou colocar aqui em relação à transformação permanente nas empresas é o gerenciamento da transformação. Então, nós já falamos que a organização, essa transformação permanente tem aspectos, tanto, falamos de estrutura, falamos de digitalização, falamos de cultura, falamos de planejamento. Bom, e agora? Aplicamos, já estamos sabendo o que queremos fazer, já estamos com a permanente, a organização permanentemente está se adaptando. Como é que a gente gerencia tudo isso, né? Como é que a gente vai gerenciar isso tudo? Então, gerenciar essa transformação, a gente vai ter que garantir que todas as mudanças sejam bem coordenadas e que os recursos sejam direcionados de forma eficaz para alcançar objetivos estratégicos. Essa observação é até mais ou menos óbvia, né? É até quase que a definição do que é gerenciar, né? Mas cada vez mais a experiência, né? O mundo corporativo está utilizando a experiência de executivos que sabem exatamente fazer essa coordenação de recursos. Então você tem agora que você tem que passa a ter uma liderança que é muito mais ativa, né? Ela passa a ter um papel crucial na orientação, no incentivo às mudanças. Quer dizer, ele é o primeiro que tem que ter claramente essa mudança de percepção em relação à transformação, passa a ser o líder. Se ele não tiver essa, essa função bem estabelecida, ele não vai conseguir mais comunicar claramente essas mudanças para os seus times, para para a organização internamente. E aí não vai conseguir reduzir as incertezas. Então, as incertezas vão ocorrer e as lideranças passam a ser cada vez mais importantes nesse papel. Um outro aspecto é a gestão de projetos, né? Então, cada vez mais vamos departamentalizar, vamos dividir, né, essas iniciativas e vai ter que ter um gerenciamento muito mais eficaz, com prazos, orçamentos, resultados, quer dizer, vai ter que ser uma coisa muito mais micro do que macro. Aqui, de novo, nós temos a oferta de ferramentas digitais que estão sendo muito bem desenvolvidas, oferecendo resultados maiores nessa iniciativa de transformação, da transformação permanente. Acompanhar essa transformação e acompanhar os resultados com ferramentas muito mais ágeis e muito mais adequadas que estão à disposição no mercado. Então, o desafio existe, mas existe a solução na mesma medida. O que que tem então é o alinhamento, né? O desafio maior passa a ser o alinhamento entre essas áreas das organizações, os problemas de comunicação interna, a escassez de recursos e a resistência a novos processos. Nada diferente de qualquer transformação, mas na transformação permanente, há necessidade de permanentemente se questionar se a liderança está adequadamente preparada para estes desafios aqui em forma permanente. Não é mais aquela história assim de, puxa vida, consegui montar minha equipe, montei, tá todo mundo treinado e todo mundo está sabendo o que tem que fazer. Não, diariamente, a cada projeto, a cada processo, precisa ser requestionado se o time, se a organização como um todo está acompanhando essas transformações. A transformação digital, a transformação cultural, a transformação estrutural, os planejamentos todos, as estratégias estão sendo seguidas, há um monitoramento disso aqui, e aí fica mais difícil de gerenciar. A transformação permanente requer uma permanente transformação. Bom, vamos lá. Qual é então? A gente falou de cada uma dessas aspectos da transformação, a gente falou de alguns desafios. Mas vamos falar dos desafios, entrar um pouquinho mais em detalhes dos desafios como um todo, os desafios da transformação permanente como um todo. Eu pus uma frase aqui que diz assim: embora a transformação permanente seja
essencial para o sucesso da organização, ela traz diversos desafios que devem ser enfrentados ao longo do processo. Então, a gente falou sobre desafios específicos em cada uma dessas áreas que eu tentei, pontuar aqui, mas vamos lá, quais são os desafios que devem ser enfrentados maiores? Então, eu falei bastante sobre resistência à mudança, né? Muitas vezes os colaboradores, especialmente aqueles que já possuem uma longa trajetória na organização, podem resistir às mudanças propostas. Isso é natural e isso é cada vez mais evidente porque as pessoas têm cada vez mais dificuldade de acompanhar todas as transformações que estão sendo feitas. Então, naturalmente, é assim: como eu não entendo, eu sou contra. Essa é uma situação que acontece muito. Eu não entendo o que está acontecendo, então eu sou contra essa mudança. Não há a facilidade da compreensão, então também não há a facilidade da adequação. E isso é um problema bastante desafiante, principalmente para as lideranças. E passa a ser mais desafiante quando as lideranças são as que têm essa refratariedade às mudanças e à transformação. Permanentemente precisa estar se questionando como é que eu vou me adaptar a essas mudanças que estão acontecendo no mundo. Isso é um grande desafio na transformação permanente. E a capacitação? Como é que eu faço para capacitar todas as pessoas para terem essa transformação, né? Então, a capacitação da transformação digital, a transformação cultural, né? É um processo constante de captação e desenvolvimento de habilidades. Então, todo o investimento que tem que ser feito nas lideranças e nos liderados de uma organização, quer dizer, todos os stakeholders da organização, passam a ter que ter uma capacitação contínua. Capacitação não é só treinamento, né? Capacitação é acompanhamento do que está sendo, do que está acontecendo. Participar de discussões, de entidades, de workshops, de todos os tipos de discussões laterais dentro da sua própria indústria, da indústria paralela de outras indústrias, né? E estar ligado a isso que está acontecendo é um desafio muito grande. É um desafio porque agora eu não estou mais só falando da capacitação do meu negócio, mas eu estou falando da capacitação ao mundo, às transformações que o mundo está constantemente fazendo. O exemplo mais atual é a questão da inteligência artificial. Muita gente está dizendo, não, eu não preciso me saber muito sobre isso, isso não vai mudar muito, não vai ter e tal. Mas é porque a própria indústria dele não está sendo usada. Então, imagina uma empresa pequena que acha que a inteligência artificial não é algo que vai ser aplicado diretamente dentro do negócio dele, porque o negócio dele é muito pequeno e ele não tem necessidade disso. Se ele não olhar para fora e começar a ver a utilização da inteligência artificial dentro do mundo como um todo, ele vai ficar perdido. E as transformações permanentes da indústria onde ele está inserido vão utilizar as tecnologias. Então, de uma forma ou de outra, a capacitação contínua em tecnologias que são da sua própria indústria ou de outras indústrias, precisa ser cada vez mais levado em consideração. Muito bem. E aí, um outro desafio é a questão do alinhamento entre as áreas, né? Todos os setores da organização têm que estar alinhados, né, com os mesmos objetivos. Esse aqui talvez seja o desafio mais difícil de ser tomado quando se fala de transformação permanente. Estarmos todos juntos caminhando o tempo todo em conjunto. Isso é bem difícil. Já era difícil quando a organização não tinha se transformado, e a partir do momento que ela conseguiu alcançar ou encontrar a melhor transformação para chegar em resultados melhores, passa a ser ainda mais difícil, né? Então, alcançar essas estratégias, conforme a gente falou agora há pouco sobre o planejamento das estratégias, utilizando esses aspectos de transformação permanentes. Agora, todo mundo estar ao mesmo tempo
trabalhando nesses novos objetivos passa a ser vital. Então, o descompasso não é mais permitido. Agora tem que haver o compasso, tem que haver uma, um alinhamento entre todas as áreas. E aí passa a ser bastante difícil. Mais uma vez, um desafio muito grande para as lideranças, né? As lideranças passam a ter um papel muito importante para que esse desafio consiga ser atingido, né? E aí? E a sustentabilidade das mudanças, né? O que que eu quero dizer com isso? As transformações não são momentâneas, elas passam a ser permanentes. É aquilo que nós estamos sustentando aqui, né? Então, para que elas não sejam só momentâneas, elas têm que ter uma sustentabilidade, né? E elas têm que se sustentar ao longo do tempo. Então, essa cultura de inovação que está por trás dessa sustentabilidade é que tem que ser constante. Constantemente há o desafio de que a organização esteja se perguntando: aonde nós estamos? Onde queremos chegar? Estamos no caminho certo? Estamos atrasados? Estamos adiantados? O que que nós estamos fazendo para que a nossa organização, de uma forma sustentável, esteja acompanhando as mudanças que ela se propõe a fazer? Isso passa a ser um questionamento permanente. Isso passa a ser parte da agenda da empresa. A inovação constante é algo que está na agenda da empresa. Muito bem. Então, qual é a conclusão que eu tento colocar aqui? Transformação permanente nas organizações é um caminho inevitável. E é inevitável para a sobrevivência e o crescimento em um mundo globalizado, cada vez mais digital. Integração da transformação digital, mudança cultural, reestruturação organizacional, planejamento constante são elementos essenciais para essa jornada. No entanto, os desafios são significativos e exigem uma liderança sólida, uma comunicação eficaz e um compromisso contínuo com a inovação e a adaptação. Essa é a conclusão que eu estou tentando chegar. As organizações que conseguem gerenciar bem esses processos de transformação estarão mais preparadas para o futuro, mantendo-se competitivas, resilientes diante das mudanças rápidas que marcam o cenário atual. É isso aí. Eu acho que eu falei de uma forma bastante concisa aqui, tentei colocar, até para tentar dar um espaço para a gente fazer para as pessoas fazerem suas colocações. Eu vou aplicar aquilo que eu acabei de falar. Talvez o que eu acabei de falar já tenha mudado, né? Já permanentemente nós já temos que ter novos pensamentos a respeito disso. Mas estou aberto e deixo aqui o fórum aberto para serem para comunicarem. Excelente apresentação, Nadas. Ah, obrigado. Nova Zelândia fez muito bem para você. Eu preciso ir para lá também, viu? Passar um tempo lá. Obrigado. Mas você tem algum comentário para fazer especificamente? Enquanto numa das frases que você colocou, você disse é que as empresas são as pessoas. E com essa evolução, eu me pergunto, será que as empresas não serão mais as pessoas? Seriam sistemas utilizando pessoas para alimentá-los? Essa é essa é uma pergunta bastante filosófica, né? Porque É, do jeito. há sempre esse medo, né? Esse medo parece que paira no ar, né? Que as pessoas colocam que a Não, acho inteligência que não é medo, não. É que nós estamos é, caminhando para isso. que É é verdade. onde. Mas eu acho o seguinte, Moncal, eu acho que a minha forma de enxergar é o seguinte: eu acho que as operações de execução de tarefa, Rotineiras, né? as rotineiras, aquelas que não agregam exatamente um valor ao ser humano, né? Elas vão deixar de existir mesmo. Elas vão deixar de existir. E pode ser não só braçais, né?
Você pensa, vamos pensar numa área até que você conhece bem, a área da contabilidade, né? Existe uma série de procedimentos e processos que são altamente rotineiros e que exigem, não Não dão vai valor acabar. nenhum, né? Então, isso vai deixar de existir. E o que que vai então acontecer com aquelas pessoas que fazem esse trabalho? Elas passam a ser extremamente importantes para desenhar a máquina, para fazer o processo corretamente e para justamente fazer aquilo que eu estava tentando colocar aqui, analisar os riscos e oportunidades que existem dentro de todos os processos que a organização vai aderir, né? Eu acho que cada vez mais a inteligência humana passa a ser importante, porque a inteligência humana, diferentemente da inteligência da máquina, ela tem a capacidade da decisão voltada não só pela lógica, mas também pela experiência, pela emoção e coisas que a máquina não tem. Então, coisas como o instinto, coisas como a, a sustentação em cima de argumentos, em previsões e tendências e tudo isso passam a ser mais evidentes dentro da organização humana, né? Então, eu não acho que as organizações vão deixar de ter pessoas. Eu acho que as pessoas vão continuar sendo a alma das organizações. Eu acho que os resultados que os processos vão ter passam a ser mais mecânicos ou eletrônicos, como você quiser chamar, mas com o Não, eu uso não humano, digo que vão deixar de ter pessoas, né? mas eu acho que cada vez mais, e à medida que os sistemas vão automatizando, etc., certo? Vai chegar um ponto que você vai precisar ter um pequeno grupo de meia dúzia de pessoas, tipo um think tank, sabe? Que vão pegar aquilo, tá interpretando os sinais que vêm, as variações, as ameaças, e querer direcionar. Simplesmente, ok, precisa mudar o algoritmo, né? Mas, sei lá, tem, mas praticamente, uma vez que você decidiu que você vai vender produto X para tal mercado, praticamente os sistemas vão fazer tudo, vai. Certo? Vão contabilizar, vão gerar, a compra, as compras estão ligadas com seus fornecedores, sabe? De sistema para sistema, provavelmente com seus clientes vai ser de sistema para sistema também, daqui a algum, não vai demorar, certo? Então, a É, rapidez com que essas coisas vão estar sendo processadas vai, em algum momento, exigir uma meia dúzia de gênios para ter uma sensibilidade de digerir aquelas informações e onde é que eu vou achar é. os O que, KPIs, sabe? O que o que, serão os o que, KPIs de é, amanhã? o que os especialistas colocam, né, os especialistas sociais colocam em relação a isso é que existe uma ligação direta entre a sociologia e a economia aqui, que é, à medida que os processos passam a ser cada vez mais automatizados e passam a ter um custo mais baixo, os preços dos produtos passam a ser mais baixos. Então as pessoas vão precisar de menos dinheiro para sobreviver. Então vai ter trabalhos Tá menos, bem. né? Então a economia vai girar com mais eficiência do ponto de vista econômico, vamos falar assim. Então, as pessoas vão precisar de menos dinheiro para poder consumir, porque os produtos vão ser mais baratos. Em compensação, os salários vão ser mais baixos e vão justamente por causa disso. Mas haverá menos escassez. Essa é a teoria que socialmente se diz, né? Eh, Isso só o tempo, na verdade, vai mostrar que se isso realmente vai acontecer. E não acho que vai acontecer no mundo todo. Acho que isso vai acontecer devagar e cada vez em algum lugar diferente. Professor Carlos, pois não. Profesor, tudo bem, alguma experiência tenho docente. Tudo bem. A teoria de que a empresa pode chegar a uma automatização muito grande,
tudo bem. A teoria, tudo bem. Mas na prática, tudo não funciona maravilha e tem um problema aqui, um problema lá. De aí que as pessoas, os seres humanos, vão precisar ir acompanhando o processo. Não só poucas pessoas, senão várias, porque pifou aqui, pifou lá, um probleminha aqui. Então, vão precisar de seres humanos controladores, não tanto executores. E para pensar, não? Sim, Concordo, sim. Carlos. Ainda mais com as ameaças que tem hoje, os hackers. Quer dizer, entrou, mexeu no algoritmo entrou no teu sistema, meu. Eu acho assim, é uma tendência inevitável e muito rápida, né? O Rogério acompanha até essa questão tecnológica de uma forma até mais próxima do que a gente. As coisas estão acontecendo de uma forma muito rápida e essa tendência da automação, né, das empresas, ela é bastante forte e cada vez maior, né? Mas não é coisa que vai acontecer num prazo tão curto assim. Justamente porque o mundo é muito grande, a quantidade de empresas e processos e mercados que existe é quase infinito, então até tudo isso chegar a esse ponto é meio que ficção, por enquanto. Mas que é uma tendência e que essa tendência é muito rápida, não há dúvida. Professor Marcos, o senhor está com a mão levantada, por favor. Só que tá sem som. Aí agora tá com som. Essa fala do Moncal, eu lembrei do assunto que a gente está tratando no Observatório de Inovação, que é exatamente essa fase que o mundo está passando, e especialmente o Brasil, que eu estou chamando de fase de transição tecnológica, né? Ao mesmo tempo que os países mais avançados estão abandonando indústrias baseadas em tecnologias ultrapassadas, obsoletas, estão avançando para o estado da arte em indústrias que trabalham com as tecnologias mais novas, né? Então, eu acho que não é uma questão de ou tecnologia ou pessoas. A questão é de que tipo de tecnologia nós estamos falando, de que tipo de pessoas. Se nós queremos continuar trabalhando com mão de obra ah, com QI 47, capaz de assentar tijolos e mais nada do que isso, né? Nós estamos falando de uma situação. Se nós estamos falando que nós queremos progredir, nós temos que preparar as pessoas para parar de assentar tijolos e começar a projetar sistemas informatizados. Isso é um processo longo, né? Então, vai além da questão da transformação organizacional, mas dentro da organização, essa também vale. A organização não pode imaginar que o mercado vai fornecer para ela, como era antigamente, a mão de obra pronta. Ela vai ter que trabalhar para isso. É, é o que eu falei na apresentação com relação a essa permanente busca pelo conhecimento. Aliás, É, desculpa que eu perdi um pedação da apresentação tua, porque eu estava com dificuldade de entrar, né? Eu até dei sorte que eu tive a reunião do núcleo de inovação, terminou ao meio-dia, meio-dia e pouquinho piscou a luz aqui em casa, a internet foi embora e voltou agora. Mas ainda deu para pegar um pedaço. tá bom. Muito bem. Rogério, você quer fazer algum comentário? É, é um fato, né? É um fato que toda todo o trabalho repetitivo tende a desaparecer, né? Todo o trabalho que possa ser automatizado e repetitivo, ele vai sumir a médio e longo prazo. Porém,
outros, outras vertentes de trabalho vão surgir, né? Vai ter aquelas que são quem vai manter a manutenção, né? Quem vai produzir as inovações, as coisas novas. Então, eu acho que nós vamos mudar vamos dizer assim, o foco, né? O foco do ser humano, como no passado, né? O ser humano não tinha roda e não tinha certos recursos, ele transportava as coisas, fazia as coisas de uma forma. A partir do momento que ele começou a ter ferramentas que pudessem facilitar a vida dele, ele começou a migrar a preocupação para outros mecanismos, para outro foco, né? Eu acho que isso vai acontecer. Agora, uma coisa que eu ainda vejo, né, em todo esse processo de transição, que ainda coisa, é que o ser humano ele tem por natureza pôr tudo em equilíbrio, né? Ele quer manter tudo em equilíbrio e tudo estável, né? Quando você conversa com o ser humano sobre o conceito da felicidade, para ele, a felicidade é um conceito de estabilidade. É ficar estável em alguma coisa, estável sem problemas, estável com dinheiro, estável. Então, ele tem sempre essa questão da estabilidade, né? Então, o ser humano ele tem um apego, tem um certo apego. E aí que eu acho que entra uma certa dificuldade, que é o ser humano desapegar do velho e começar a entender o novo. Porque entender o novo gasta energia, né? Entender o novo gasta energia. Eu tenho uma analogia para isso, que é assim: qual é o menor caminho entre dois pontos? Uma É a reta. reta, uma reta. Aí o sujeito vai lá e todo dia caminha num campo de futebol, ele atravessa um campo de futebol de uma forma, né? E aí o que que acontece com a grama? Como ele caminha todo dia naquele lugar, caminhando todo dia naquele coisa, ele vai, a grama aonde ele caminha desaparece e faz aquilo, faz uma trilha. E o ser humano, por natureza, quando ele tem um problema novo, ele nunca para pensar em traçar reta. Ele sempre vai pelo caminho mais fácil. Bom, ali já tem uma trilha, eu vou seguir aquela trilha, sair lá do outro lado do campo de futebol e vou chegar até onde eu quero, né? Mas não vai na linha reta. Então, é uma coisa que é inerente ao ser humano, essa barreira, essa dificuldade da mudança, essa coisa com a mudança, a reatividade. Você falou aí em alguns momentos da tua apresentação sobre isso, né? Que o ser humano ele é muito reativo, ele é muito, quando fala em mudança, ele gela, ele entra até ele absorver e fazer e chegar naquele momento do raciocínio, do pensamento crítico e tentar analisar o que aquela mudança vai trazer. Ele passa por todo um processo de sofrimento, né? Ele passa por um processo de raiva, processo de depressão, um processo de negação, ele vai passar por um monte de coisa. Então, eu acho que com todo o avanço tecnológico que a gente vai ter, o maior desafio ainda vai ser com o próprio ser humano. Isso, não tenho Não dúvida. vai ser a questão da onde nós vamos chegar com a tecnologia e de que forma nós vamos chegar. Mas vai ser do próprio ser humano com ele mesmo vamos dizer assim, aceitar as mudanças e É. entender o que ele precisa fazer dentro desse novo contexto. Isso é uma verdade, eu acho que é uma verdade, mas acho que também tem um aspecto muito importante aqui, que é as gerações, né? As novas gerações estão mais adaptadas a encarar a mudança como algo natural, né? Então, para as novas gerações, que são as gerações do milênio novo, né? Desse novo milênio, ela essas gerações já conseguem aceitar as mudanças, porque a vida é assim.
a vida é de mudanças. Então, as gerações mais antigas, como aquelas pessoas que estão aqui nesse workshop, nesse momento, por exemplo, a gente tem assim uma certa refratariedade, porque a gente tem uma espécie de eh, eh, conforto, né, em cima daquilo que a gente já vem fazendo e da forma como a gente vem trazendo os resultados e os esforços que a gente já fez para fazer as mudanças que foram necessárias para que justamente as novas gerações pudessem ter um mundo mais simplificado e vamos dizer assim, mais fácil, né? Então, para essas gerações, as mudanças são fatos da vida muito constantes. Ainda assim, é da natureza humana que toda transformação, seja ela física, seja ela psíquica, ela é desafiante. Eu só acho que as novas gerações têm mais facilidade à aceitação das mudanças. Porque uma É, coisa é a aceitação das mudanças, outra coisa é a adequação, e uma terceira coisa é a assunção da mudança. Então você passa por esse processo sempre, né? Então eu sei que existe uma mudança, eu aceito, e a terceira é eu faço. Nós é, temos mais dificuldade nisso, as gerações mais novas têm menos não, dificuldade nisso tudo. concordo com você, mas mas eu ainda vejo muito, até nessas gerações novas, apesar deles serem mais fluidos, né? Porque você está falando É isso. levar as coisas de uma É o maneira que o Bauer fluida. define Isso. como uma sociedade Ao fluida. mesmo tempo, ele traz novos problemas, né? Traz novos paradigmas para essa geração. É uma geração que se sente muito vazia. Ela se Mas é exatamente sente sem essa balança, é, Rogério, essa balança que é o problema, porque as gerações mais antigas, mais velhas aqui, sabem que essas mudanças precisam ser feitas dentro de uma certa tem que ter uma sustentação maior para que essas mudanças uhum, sejam adequadas. Quando você tem muitas mudanças permanentes o tempo todo e você não se adequa a elas de uma forma, e elas passam a ser, como você falou, fluidas e elas passam a ser totalmente inadequadas, né? Você sim, acaba fazendo uma coisa inadequada. E há esse risco justamente. Por isso que eu disse na apresentação que existem novas profissões que vão ser muito importantes e que não são profissões de máquina, sim, são profissões de gente que é a análise dos riscos mesmo, né? E são pessoas assim, eu imagino que um grande analista de risco no futuro vai ser um psicólogo. Não vai ser um economista, e nem um administrador, e nem um contador. Vai ser um psicólogo. Ele que vai olhar e falar assim: qual é o risco que tem para a sociedade uma transformação como essa? O Carlos está com a mão levantada, vamos deixar ele uhum, falar. Un rápido comentario. A mí me parece que para a transformação ser bem sucedida, a empresa, os líderes da empresa, não podem usar a técnica do chicote grosso sim porque sim. Não tem que explanar o porquê precisamos mudar. Então, aí vai conseguir muita maior colaboração. Precisamos mudar por isto, por aquilo, e se não mudarmos, vamos ter este problema ou aquele. Um outro ponto, dar para todos os colaboradores, todos os níveis, a ideia de que podem aprender a nova tecnologia, que os conhecimentos de tecnologia não são um mistério reservado para poucos. Já falei disto em anteriores reuniões. A opinião do eminente engenheiro eletrônico da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, Sérgio Ginsberg, já está em uma certa idade, possivelmente o professor Marcos conhece ele de muitos eventos de engenheiros. E ele, no seu tempo de lazer, claro, plenamente ativo, ainda considerando
que já está na terceira idade, não importa quantos anos, ele participa ativamente do grupo da terceira idade Lab 60. O Moncal conhece, ele participa e ele insiste: não tenha medo da tecnologia, dá para aprender. A tecnologia bem ensinada, repito, bem ensinada, é fácil e dá para aprender. Vamos bater nessa tecla que me parece muito interessante. Obrigado pela atenção. Tudo bem. Bom, o assunto era transformação permanente. O Moncal quer falar mais alguma coisa? Ah, eu queria fazer um paralelo, né? O que está acontecendo um pouco no mundo hoje, né? É, a globalização era a palavra da vez há uma década atrás, né? Vamos dizer. E de repente vem uma Covid, certo? Acaba a produção de chips, de transistor lá da, da Índia, do Taiwan, não sei o quê, e para tudo e sai uma guerra. E de repente está todo mundo partindo, de certo modo, para uma. Cada um por si, Deus por todos. Vamos dizer, um retrocesso, certo? Com a posição dos Estados Unidos, etc, etc, do Trump, né? Então, eu vejo muito que essas transformações digitais, elas estão numa febre, mas eu acho que alguma hora vai dar merda, eu acho. Tá gravando, é? Tira, retira, paga essa parte. Eu acho que em algum momento vai dar uma encrenca. Não é? Porque as empresas acabam sendo movidas pelas informações que vêm dos sistemas. E se tiver um algoritmo errado ali, alguma coisa errada, elas vão acabar fabricando produto e comprando matéria-prima que não precisa. Sabe? Em alguma hora vai dar começar a dar uns panes, principalmente com a ameaça dos hackers, etc., e que essa enorme transformação digital, tudo na mão de máquinas, ok? É, alguma hora vai dar um trap, que simplesmente a empresa vai parar, dar um tilt lá, Eu não, para eu o não sou sistema tão, todo. Então vai ter, eu não acho que sou vai tão ter pessimista. avanços e voltas para trás, sabe? Eu Não não dá sou tão para. pessimista assim, não tenho essa visão assim tão. Eu acho o seguinte: acho que existe uma diferença entre o que se chamava de globalização e a situação atual global. Vou chamar a atenção para uma coisa. Eu acho que quando você fala de produção, como você está falando, né? Então, da necessidade de você ter cadeias produtivas centralizadas em determinadas regiões do mundo, e por conta disso, há naturalmente o momento em que uma nação poderosa como os Estados Unidos se sente ameaçada pela dependência de uma outra nação que se torna poderosa porque economicamente tem mais possibilidade de mão de obra e de recursos e ela, com a China. Então há essa necessidade de dar um passo para trás e falar, não, agora só o que for made in USA que a gente vai fazer e a gente vai deixar os caras para lá e a gente vai reinvestir aqui no nosso negócio e assim por diante. E assim também se aplica a todos os outros recursos, sejam eles naturais, commodities, o que for. Mas o que eu acho que avançou, né, dentro dessa questão da globalização e que passou a ser uma questão global é justamente a questão da comunicação muito rápida. É, Você lembra, não faz muito tempo, para você ter uma notícia a respeito de alguma coisa que estava acontecendo, você levava às vezes 2, 3 dias, a notícia chegava velha, né? Já não tinha mais, né? Não tinha mais o que. Hoje as coisas estão acontecendo e imediatamente você, no mesmo momento que as coisas estão acontecendo, você está vendo. Isso é graças à tecnologia da comunicação global, né? Então, eu acho que o que vai sobreviver, Moncal, na questão da globalização é justamente a questão cultural. Há uma globalização do aculturamento das coisas. E isso acho que é irreversível.
Acho que isso não vai mudar. O que você está falando de centralização econômica, isso talvez não deu certo. Isso tem algumas coisas que não deu muito certo. Então, vou te dar um exemplo, né? Eu estava recentemente do outro lado do mundo, numa ilha isolada, um país que é uma ilha e é isolada, e que utiliza muito recursos de fora, porque justamente é uma ilha pequena, não tem indústria de transformação, é muito pequena, e ela precisa comprar tudo de fora. Não falta nada lá, tem tudo que precisa, tudo que você imaginar que precisa, tem. Mas o que é mais importante é que eles utilizam o que há de mais moderno do ponto de vista social, do ponto de vista de comunicação, do ponto de vista de tecnologia, do ponto de vista de. Eles utilizam o que há de mais, eles importam, na mesma medida que eles importam, por exemplo, matéria-prima para qualquer coisa, ou importam produtos acabados, né? Então, da mesma forma como eles precisam importar é, um livro, né? Porque eles não têm uma gráfica para fazer livros em quantidades muito grandes, eles também importam a tecnologia da comunicação e todas as tendências mundiais, o que há de melhor. Então, há um grupo de pessoas que estão muito voltadas a identificar o que há de melhor em função da cultura que eles têm. Eu acho que é isso que também tem que acontecer em quase todas as nações. É o que vai acontecer cada vez mais. O que serve e o que não serve para a minha organização ou para o meu país, do ponto de vista global. Não é mais em função daquilo que se consome materialmente, mas aquilo que se consome socialmente. Essa globalização eu acho que é irreversível. O que se consome, infelizmente, tem muita coisa que é ruim mesmo, né? Que tem um consumo social muito ruim, que traz coisas ruins, como violência, como preconceitos e tudo mais que também são globalizados. Então, mas isso no final deu certo. Essa globalização não vai ter reversão. A outra, como você falou, tem uma hora que há uma tendência a fazer, não, vamos fechar o cerco aqui, vai ficar aqui no nosso quadradinho e nós vamos fazer o nosso negócio porque nós não podemos depender daquele outro cara lá. Então, essa que acho que é a situação. É uma experiência, como todas outras experiências da humanidade que aconteceram. E de vez em quando acontece uma coisa como essa que você falou, uma pandemia, uma situação global, uma guerra, isso aconteceu já várias vezes na história da humanidade, que fizeram que tivesse uma transformação cultural, uma transformação econômica, muito forte no mundo e se readequou a tudo aquilo que estava acontecendo. Essa é a nossa história, né? A história da nossa humanidade. Eu sei, mas o exemplo que eu dei de globalização foi mais no sentido de que existem desenvolvimentos, coisas novas, que viram um modismo, cresce, sabe? Vai para frente, depois se descobre que aquilo não era bem assim, que está dando errado, tal, e há uma volta para trás para se construir um outro caminho. Mas Eu acho que isso aconteceu quando não era uma forma global. Então você vai, vamos lembrar como se falou bastante sobre reengenharia. Uma época que só se falava sobre reengenharia. E depois foi chegou à conclusão de que reengenharia tinha lá os seus defeitos também. O próprio Peter Drucker, que foi o pai da reengenharia, mais para frente ele falou: eu estava errado em algumas coisas, eu precisava fazer diferente e tal, não sei o quê. Quer dizer, acho que isso acontece de tempos em tempos com coisa, porque é aquilo que o Rogério estava falando, é tudo em função do ser humano, e o ser humano tem uma dificuldade enorme às mudanças, às adaptações e essa é uma verdade, Moncal. Eu acho que é, tudo, tudo é muito. E se você pegar na história, é que a gente está vivendo um pedaço da história, né? E se você pegar na história da humanidade, tantas coisas foram assim. Você pega, vamos pegar lá na Idade Média, a, a igreja colocava determinados assuntos como sendo
a lei, o que tinha que ser daquele jeito, e as pessoas então aceitavam e depois começaram a ver, mas não é bem assim, né? E então começaram a ter todo o movimento de protesto contra a igreja, e aí surgiram outras vertentes dentro da mesma religião, e aí você tem então todo um caminho histórico por trás disso. Então, acho que da natureza humana se descobrir coisas que não são totalmente aplicáveis a toda a humanidade o tempo todo. O que eu tentei chamar a atenção hoje é que está muito rápido. Ah, E sem dúvida. isso assusta um pouco, né? Mete medo, né? Fala, professor Marcos. Mete Insegurança, né? medo. Infunde a insegurança. Professor Marcos, eu vou, o senhor vai falar, mas depois nós vamos encerrar, porque já estamos no nosso tempo aqui. Ah, é coisa rápida. Primeiro, são três assuntos. Primeiro, eu queria comentar que não sei o que aconteceu com o François, que em relação à última vez que eu ouvi e hoje, você remoçou 20 anos. Acontecido de bom com você, eu não sei o que foi. É o óculos, é o óculos. Segundo, aí sobre essa nossa série, a primeira workshop fui eu que fiz. Como nós fizemos um por mês, foi há 4 meses atrás. Eu próprio não lembro o que eu falei. Né? Eu acho que essa é uma lição que a gente pode tirar dessas séries. Elas não podem ser muito espaçadas. E talvez o ideal fosse ser feito em 2 semanas. Dois workshops, uma terça e quinta, e outros dois na outra terça e quinta, ou alguma coisa parecida. Não é para decidir agora, mas é para não perder a oportunidade de comentar. E terceiro, eu estou começando a aprender a usar as ferramentas de comunicação e estou começando a mandar periodicamente notícias para o Japetec News sobre as atividades do núcleo de inovação, coisa que eu me penitencio por não ter começado a fazer antes. Inclusive, hoje eu estou fazendo a memória da reunião de hoje de manhã, né? E eu queria fazer uma memória desta série, mas eu não estou com condições, sabe? Porque eu estou com muita ponta solta. Estou dando conta, olha, só para vocês terem ideia, cada coisa solta minha é um caderno solto, tá tudo acumulado desse jeito. Então, eu queria ver se o. Aí como eu elogiei o François, agora eu vou eu ia perguntar, François, não precisa ser para hoje nem para amanhã, pode ser para o fim do mês. Se você poderia fazer uma notícia curta do que foi esse workshop. Não É, precisa falar que nós não tivemos público. Na verdade é que nós oferecemos, gravamos e está à disposição. Nós é. apresentamos um produto, né? Isso que eu queria É. registrar. Eu posso fazer isso, eu acho que só a única forma de também. Primeiro é o seguinte: cada um mandar para mim a sua apresentação, né? Você manda a sua, o Rogério manda a dele, a do Roberto eu já tenho. E aí, com as apresentações e com mais a minha, eu posso tentar fazer esse caminho, né? Que nós fizemos um caminho. Está claro para que foi um caminho e que ele tem uma ordem natural, e a gente pode tentar fazer highlights de cada uma dessas apresentações e como que elas se encerraram em si mesmas. E A minha também chamar a atenção em cada uma dessas apresentações dos possíveis workshops que podem ser feitos em função dos spots que foram dados dentro dessas apresentações. Então, lá na sua apresentação, com certeza deve ter uns 15, 20 assuntos que a gente pode falar. E lá na apresentação do Rogério também, na apresentação do Roberto também, e a minha também. Então, a gente tem assuntos que a gente vai poder puxar e fazer workshops específicos sobre esses assuntos, que podem ser até mais curtos, podem ser mais constantes, como você está falando, dois por semana, ou pegar 3 meses e fazer todo, não sei, a gente tem que pensar um pouquinho. O que vai acontecer na célula de transformação organizacional, que agora já não é nem mais uma célula, né? Ela é já uma parte integral do núcleo,
É uma coisa que nós vamos ter que discutir em algum momento, provavelmente no início do ano que vem, nós vamos ter que fazer um planejamento sobre isso e montar. Mas tendo esse material, como você está falando, um wrap-up de tudo que a gente fez aqui, pode ser um bom caminho para a gente. Muito bom. A gente pode começar logo nas primeiras reuniões do ano, partindo daí para ir piramidando. Ótimo. Porque daí a gente vai ter os assuntos, né, que foram extraídos dali e poder escolher as pessoas para falarem sobre esses assuntos. Perfeito. Obrigado. Vou É isso mandar aí. para já. Isso mesmo. Mande, por favor, a sua apresentação. Rogério também, mande para mim sua apresentação. E aí eu faço esse fechamento. Muito bom. Tá Faz bom? um press release. É isso aí. Bom, pessoal, eu agradeço muito. Muito bom. Bom, Parabéns, pessoal. parabéns. Bom resto de Excelente. semana. Nota Ah, 10. Um abraço. um Fiquem abração, bem. pessoal. Tchau, tchau. Tudo bem. Vocês Queria, também. Parabéns, Tchau, tchau. parabéns. Tchau, Muito tchau. bom. Tchau, tchau. Falou, pessoal. Tchau, tchau. até mais. Até mais, Moncol. Tchau, tchau.